E aí, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Bela, sejam bem-vindas ao canal da Bailarina Preparada. No vídeo de hoje eu vou mostrar como que foi o comportamento da minha frequência cardíaca durante a minha última aula de balé. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância do cardio, também sobre o gasto calórico dessa aula e como que tudo isso é fundamental para nossa performance nos palcos. Antes de começar, eu já vou pedir para você clicar no botãozinho de se inscrever que tem aí embaixo, isso ajuda muito o canal. Se você ainda não for inscrita, se inscreve aí agora e já ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Agora sim, vamos lá! A frequência cardíaca é a quantidade de vezes que o nosso coração bate, bombeando sangue para o restante do nosso corpo. E quando a gente está fazendo uma atividade física, além das nossas funções vitais, né, o coração também tem que suprir as necessidades dos nossos músculos. Então a nossa frequência cardíaca costuma ficar mais alta. Ou seja, o coração precisa bater mais vezes para suprir essa demanda e normalmente ele acelera mais, a frequência cardíaca aumenta mais de acordo principalmente com a intensidade do exercício. O grande responsável por todo esse processo de bombear sangue, enviar oxigênio para os nossos músculos através dos vasos sanguíneos é o que a gente chama de sistema cardiovascular. Por isso que quando a gente está fazendo um exercício para melhorar o nosso fôlego, para melhorar o funcionamento da nossa musculatura durante todo um período de exercício, a gente costuma chamar essa atividade de cardio. Em uma coreografia fica muito claro que a gente precisa ter um bom funcionamento desse sistema para realmente conseguir manter a energia até o final, a estamina e o bom funcionamento dos músculos também, né? Porque a gente vai chegando lá no final da coreografia e vai começando a ficar muito mais difícil de manter a qualidade dos movimentos. Essa demanda cardiovascular enquanto a gente está fazendo uma coreografia pode fazer com que a nossa frequência cardíaca chegue a mais de 90%. E como vocês vão observar hoje, essa é uma frequência muito alta e muito diferente da que a gente vê durante a aula de balé. E é justamente por isso que a gente precisa trabalhar o condicionamento cardiovascular por fora das aulas. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Foi pensando em tudo isso que eu decidi registrar a minha frequência durante os exercícios clássicos da aula de balé e mostrar aqui para vocês, para conversar um pouco sobre esse assunto. E eu gostaria de lembrar vocês que cada um responde de forma diferente ao treinamento. Ou seja, os números que vocês vão ver aí da minha frequência cardíaca são da minha frequência cardíaca. Então, se você for marcar a sua, provavelmente vai ser diferente, mas você vai ver que vai seguir ali um padrão, ou seja, onde está mais baixo, provavelmente a sua vai estar mais baixa também, e onde a minha está um pouquinho mais alta, a sua vai estar mais alta também. Essa análise vai ser bem interessante para vocês perceberem quais são os exercícios da aula que solicitam mais o sistema cardiovascular, e lá no final do vídeo eu vou falar como você, bailarina ou professora, pode usar isso a seu favor para melhorar o cardio nas suas performances. Então vamos lá conferir como é que foi.
vocês puderam ver aí nos registros, a minha frequência cardíaca começou um pouquinho mais baixa e finalizou super mega alta, que não deve ser surpresa para ninguém, para todo mundo que já fez uma aula de balé, sabe que a gente vai aumentando a intensidade dos exercícios ao longo da aula. Mas eu quero fazer uma análise mais minuciosa aqui com vocês. A minha frequência cardíaca máxima, Isabela, é de 190 batimentos por minuto. Você pode calcular a sua frequência cardíaca máxima através dessa fórmula aqui. E aí você vai conseguir entender, né? Vai conseguir ver quanto o seu coração consegue bater, o máximo que ele consegue bater dentro de um minuto. Então, no meu caso específico, onde a frequência cardíaca máxima é de 190 BPM, você pode ver que lá nos primeiros exercícios eu tava com a frequência ali a mais ou menos 76% da minha frequência cardíaca máxima, que vai corresponder a 146 batimentos por minuto. Quando a gente olha aqui para o gráfico, ó, vocês conseguem perceber que a frequência ela ficou ali, deu uma aumentadinha, uma diminuída, mas ela ficou nessa faixa dos 76% da frequência máxima por um bom período de tempo, mais ou menos ali até um terço da aula. Ali, ó, já no segundo terço, ela já começa a aumentar bastante. A partir do Grand Battement, ela já fica ali sempre perto dos 160 BPM. E aí, na última parte, eu chego ao máximo de frequência cardíaca que eu atingi nessa aula, que foi 178 BPM. O que significa que é aproximadamente 94% da minha frequência cardíaca máxima. O que, além de ser um valor extremamente alto, é finalmente algo mais próximo da demanda que a gente tem no palco, dentro de uma coreografia. Mas olha só de novo pro gráfico. Se você reparar bem, você vai perceber que a frequência cardíaca média de toda a aula é de 134 batimentos por minuto. E aí você pode estar pensando, como que pode a frequência cardíaca média ser 134, ou seja, durante toda a aula a média foi 134 BPM, se mesmo nos movimentos onde ela esteve mais baixa, que foram os primeiros exercícios da aula, ela já estava mais de 134, né? Ou seja, eu comecei os primeiros exercícios com 146 BPM e a média foi 134, depois do 146 foi só aumentando. Como que a média foi menor? Isso é justamente o efeito das pausas entre um exercício e outro que a gente tem dentro de uma aula. Eu até filmei uma dessas pausas para vocês verem que aí em menos de 3 minutos a frequência cardíaca já diminuiu aí mais de 30 batimentos por minuto. Então são esses descansos, essas pausas entre os exercícios que fazem com que a frequência cardíaca de uma aula de balé, a frequência cardíaca média, seja bem mais baixa do que a frequência cardíaca média que a gente precisa para atuar no palco. E antes de seguir, eu quero deixar bem claro que essas pausas, esses descansos entre um exercício e outro são de extrema importância para o aprendizado técnico. Então não tem como ensinar um movimento técnico, não tem como a professora fazer com que você aprenda um movimento se ela não pausar os exercícios. Então essas pausas elas são extremamente necessárias para fazer correções, para dar dica de movimento, para aperfeiçoar alguma coisa, enfim. Esses momentos eles precisam existir. Não dá para querer transformar uma aula de técnica de balé ou de qualquer estilo de dança em um treinamento de cardio. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que não dá para negar que essas pausas, esses intervalos fazem com que a nossa frequência cardíaca durante a aula fique diminuída. E aí a gente percebe mais uma vez a necessidade de trabalhar esse sistema cardiovascular fora das aulas. Ou então, uma sugestão bem interessante é pegar esses exercícios que costumam aumentar mais a frequência cardíaca, os exercícios da aula mesmo. Aqui no caso dessa aula que eu fiz,
Os que mais aumentaram a frequência foram os pequenos e grandes saltos e os Grand Battements. Então, a minha sugestão, uma das minhas sugestões é pegar esse grupo de exercícios que costuma aumentar mais a frequência cardíaca e colocá-los juntos ali na sequência de aula, na lógica da aula, para que você consiga manter a frequência alta por um período maior de tempo. E aí você pode fazer isso no modelo de exercício mesmo, tradicional, com a música e tudo mais, ou você pode, por exemplo, bolar um circuito no final da aula, no momento final da aula ou no meio da aula, bolar um circuito com esses 3 exercícios, 3 ou 4, e fazer, né, por tempo, por repetições, enfim, como ficar melhor. Então é uma sugestão onde você não vai precisar tirar exercício, inventar da sua cabeça, você vai usar os exercícios da própria aula, só que você vai selecionar os que aumentam mais a frequência para ter um estímulo maior do sistema cardiovascular. Por isso que é importante a gente saber quais são esses exercícios. Uma outra sugestão interessante que eu gosto bastante é fazer de vez em quando uma sequência de barra, uma sequência de aula mesmo completa, decorada, com movimentos bem simples, né, do ponto de vista técnico, mas que sejam decorados. E aí você vai conseguir fazer a aula toda num período menor de tempo, aí depois você pode usar o restante da aula para ensaiar ou para aperfeiçoar alguma outra coisa, mas você, né, deixa o CD ali, a música correr do primeiro até o último exercício para tentar diminuir os tempos de descanso, diminuir ou eliminar completamente as pausas entre um exercício e outro, e aí você também vai ter um estímulo que fique ali bem próximo da demanda que a gente tem nas coreografias em palco. Reforço, gente, isso não deve ser utilizado em todas as aulas e nem na maioria das aulas, tá? O objetivo de uma aula de balé é desenvolver o aprendizado técnico. Mas se você vai ter uma coreografia no final do ano que você sabe que vai exigir muito dos seus bailarinos ou de você mesma, bailarina que está vendo esse vídeo, você já pode começar a trabalhar isso desde agora, para não chegar lá no final e querer morrer de treinar, porque a gente já sabe que isso não adianta. Bom, gente, eu espero que com esse vídeo vocês tenham conseguido materializar um pouquinho essas diferenças entre as demandas que a gente tem na aula e as demandas que a gente tem no palco, porque depois que você entende isso, você consegue ver a diferença que faz um treinamento cardiovascular por fora ou então até mesmo dentro da aula, como eu mostrei aqui para vocês que é possível, mas que trabalha essa capacidade física de forma específica. E eu espero também que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre isso. Agora eu quero saber de você. Você já fez essa análise? Você tem um reloginho desse aí? Você costuma monitorar como que fica o seu fôlego, o seu coração durante a aula? Me conta aqui nos comentários. E se você quiser já uma dica para começar aí nesse mundo de treinar o cardio, eu vou deixar aqui no vídeo, nas sugestões para vocês. Tem alguns treinos de cardio aqui no canal e eu espero que vocês gostem. Se você gostou desse vídeo, não esquece, por favor, de deixar o seu like e de compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, porque isso ajuda demais o crescimento do canal, tá bom? Um beijo e até o próximo!